Estamos aqui na manhã do dia 30 para gravar a aula de número 36 do nosso projeto de gravar toda a matéria do primeiro ano. Começamos a parte de função exponencial ao revisar nas aulas 34 e 35 as propriedades de potenciação. 7 na 34 e mais 5 propriedades na 35. Propriedades essas que eu vou precisar a partir de agora. A aula 36 eu vou falar sobre funções exponenciais. A aula 37 eu devo falar sobre equações exponenciais. E a aula 38 sobre inequações exponenciais. Todas essas três aulas vão precisar das propriedades de potenciação. Então vamos começar a apresentar para vocês o tema função exponencial. Como se faz o gráfico de uma função exponencial? Como é ele? Então, vou iniciar o compartilhamento da nossa tela com vocês. Bem, aqui está a nossa tela inicial, né? Estamos aqui na aula de número 36. E eu quero responder na aula de hoje as seguintes perguntas. Eu quero responder o que é função exponencial. Eu já comecei a responder aqui de vermelho. Qual é a sua forma geométrica? E o que chama atenção em relação às três já estudadas. Lembrando que nós já estudamos a função de primeiro grau, a gente já estudou a função de segundo grau e a gente já estudou a função modular. Então, comparativamente, o que tem de similar ou de diferente nesse gráfico em relação às anteriores? Esse é o objetivo da nossa aula. Começando a responder o que é a função exponencial, obviamente é uma função, ou seja, é uma relação onde todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente. Se no gráfico eu passar uma reta vertical, ela vai cruzar no máximo um ponto, mostrando que é função. E a sua equação possui variável no expoente. Esse é o ponto central para a gente reconhecer uma função como função exponencial. A variável tem que estar no expoente, não pode estar na base, tem que estar no expoente. Pronto, vamos agora começar a responder as duas outras perguntas, a segunda e a terceira perguntas. Vamos para outra tela. E essa tela aqui tenta fazer uma revisão do que já foi visto, né? Nós começamos a estudar a função afim, cuja forma algébrica é dada por ax mais b. Tem dois coeficientes, o coeficiente A, o coeficiente angular, e o coeficiente b. O gráfico dessa função é uma reta, né? Vou fazer aqui esse gráfico aqui, uma reta. Suponho que isso que eu acabo de fazer seja uma reta. O A vai indicar se essa reta, o A positivo ou negativo, vai indicar se essa reta é crescente ou decrescente. E o B vai indicar onde a função cruza o eixo Y. Também estudamos a função de segundo grau, função quadrática, que agora, em vez de dois coeficientes, tem três coeficientes. Tem o A, tem o B e tem o C. E o que é que faz esses coeficientes? O gráfico da função de segundo grau é uma parábola. Suponham que isso que eu acabo de fazer seja uma parábola. Ela pode ser côncava para cima ou para baixo. Quem indica o valor, isso é o coeficiente A. O coeficiente C tem o mesmo papel do coeficiente B de primeiro grau, ou seja, é o ponto onde cruza o eixo Y. Aqui é o C e aqui é o B. E esse B aqui, o sinal dele em conjunto com o sinal do A indica se o vértice ele tem a abscissa positiva ou negativa. Quando B é zero, a parábola é par. Depois vimos a função de modular, que aí tem vários tipos. Tem a função modular de primeiro grau, cujo gráfico é uma letra V. Tem a função modular de segundo grau, cujo gráfico é uma letra W, que na verdade é uma parábola. Vamos melhorar isso aqui. É uma parábola que teve, essa aqui como se fosse uma parábola, é uma parábola que teve a sua parte negativa jogada para cima. E tem muitos outros formatos ainda, né? Por exemplo, se eu tiver uma função modular que seja a soma de dois módulos, o gráfico pode dar uma coisa parecida com isso aqui, com uma bacia, né? São três pedaços.
Gente, tem muitos formatos diferentes na função modular. A gente estudou, por isso não foi à toa que nessa função a gente fez uma aula, fez 3 aulas de função modular, justamente pelo fato de ter várias opções. Aqui, a gente vai fazer uma abordagem mais simplificada e vamos estudar apenas 3 parâmetros. O parâmetro A, na exponencial, né, pessoal? O parâmetro B e o parâmetro C. E eu quero terminar essa aula de hoje dando significado para esse parâmetro A, para esse parâmetro B, para esse parâmetro C. Então, esse é o nosso objetivo. Qual é a forma geométrica da função exponencial? E os parâmetros A, B e C fazem o quê? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Prosseguindo com a próxima tela. Pronto. Então, vamos fazer o nosso primeiro gráfico, tá? Então, a lei que eu escolhi, uma observação muito importante é que, normalmente, a gente pode atribuir o conjunto dos números reais como domínio, né, pessoal? Então, qualquer valor de x pode ser atribuído. Qualquer valor para a variável x pode ser atribuído, qualquer valor real. Então, é bem amplo o domínio. Escolhemos uma função cuja base é o número 2, né? Então, 2 está elevado a x. E agora, a minha pergunta é, qual é o gráfico dessa função, né? Qual é o gráfico? E essa pergunta eu vou fazer para 7 outros problemas a seguir. Então, esse é o primeiro exemplo, é o exemplo 1, e vamos ver esse gráfico para vários outros. A partir, depois desses 7 exemplos, aí eu vou fazer comentários a respeito do significado dos parâmetros, ok? Então, como é que começa aqui? Tenho que atribuir valores reais. Então, por exemplo, e é bom que você atribua valores reais, que você saiba calcular a potência. Então, vou começar pelo 3. 2 elevado a 3, pessoal, dá quanto? 2, pode usar a definição, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Pronto, temos o primeiro ponto. 3 manda para 8. Fazendo aqui a marcação. A mão livre, obviamente com algum tipo de imprecisão, mas eu quis fazer retas paralelas aqui aos eixos. Beleza. Temos agora o primeiro ponto, esse daqui. Segundo, vizinho do 3 é o 2, o inteiro 2. 2 manda para quem? Vai ficar 2 elevado a 2, e 2 elevado a 2 dá 4. Então, 2 manda para 4. Marcando esse ponto, 2 manda para 4. Ok. Seguindo aqui com os números naturais, 2 elevado a 1, ainda posso usar a definição, aquela propriedade número 4, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, ou melhor, 5, eu acho. Pronto, 2 elevado a 1 dá 2. Terceiro ponto. Com esses 3 pontos, a gente já percebe que não é uma reta. Esses pontos não estão alinhados, né? Mas ainda poderia pensar, é uma parábola, professor. Mas vamos ver o que vai acontecer. 1 agora. 1 manda para o... já botei aqui o 2. Agora o 0. Agora já não dá para usar mais a definição. Porque 2 multiplicado por ele mesmo 0 vezes, não dá. Nos outros 3 anteriores eu podia fazer isso. Mas agora é hora de usar as propriedades. Então, por isso, nós estudamos as propriedades. E sabemos lá pela propriedade número 7, que qualquer número elevado a 0 dá 1. Já fizemos isso na aula passada. Então, temos aqui o quarto ponto. Beleza. Seguindo a sequência, 3, 2, 1, 0 é a vez do número menos 1. Seguindo aqui essa sequência de valores. Então, agora eu preciso saber quanto é 2 elevado a menos 1. E aí eu uso a propriedade de número 9, que diz que quando o expoente é negativo, você vai dar sempre uma fração com o numerador 1, e o denominador vai ser a mesma potência de antes, só que com expoente positivo. Então, vai ficar 1 sobre 2. Ou seja, pessoal, vai dar meio. Meio, pessoal, é a metade de 1. Então, se eu tenho um número 1 aqui, faça aqui no olho mais ou menos aqui metade, e 1. Menos 1 para esse meio. Aqui fica bem claro, né? Aí você ainda pode achar que é uma parábola.
Mas vamos continuar. Menos 2. Aí agora 2 elevado a menos 2. E 2 elevado a menos 2 vai ser 1 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1/4. 1/4 é 0,25. Menos 2 leva para o 0,25. Então, se esse cara aqui é meio, a metade de meio é o 0,25. E com isso marcamos o nosso sexto ponto. Aí já posso, com 6 pontos, você começa a querer pensar em unir, né, pessoal? Já que o domínio é real, a gente pode unir esses pontos. Agora, para onde vai? Aqui para a direita e para onde vai aqui para a esquerda, né? Se x crescer a partir daqui, e se x é crescer a partir daqui, para onde é que vai essa função? Bem, para o lado direito, dá para desconfiar que se eu prosseguisse aqui com 4, 5, 10, esse cara vai disparar, né? Porque 2 elevado a 4 vai dar 16, já dobra. Vocês percebem que sempre dobra em relação ao anterior. 2 elevado a 5 dobra de novo. 2 elevado a 10 dobra 5 vezes, você vai chegar no 1024. Pessoal, eu teria que fazer 1024 divisões aqui. Então é óbvio que não dá para marcar esses pontos. O que eu tenho certeza é que ele cresce muito rapidamente. Então, daqui para cá eu vou até unir, ó. Vou unir daqui para cá. Então, uno, e sei que ela vai ficando uma reta que se aproxima da vertical, porque ela cresce muito rápido. Ela, quando aqui o x já for 4, pessoal, eu não marquei, mas quando o x for 4, já tem que mandar para o 16. Eu não tenho mais tela para marcar o 16. Ela cresce muito rápido. Agora, o que vai acontecer para o lado esquerdo, pessoal? Quando eu quiser unir daqui para cá, ela vai subir, ela vai descer. Como é que ela vai ser? Bem, então dá para desconfiar que se eu pegasse agora, por exemplo, um cara que eu não botei aqui, o menos 10, por exemplo. Se eu fosse botar menos 10. Menos 10 manda para quem? Ou seja, 2 elevado a menos 10. É 1 sobre 2 elevado a 10, usando a propriedade 9. Gente, é 1 sobre 1024. Esse cara vai dar... Ele é aproximadamente 0,001. É um cara muito perto aqui do zero, ó. Desse zero aqui, muito perto dele, mas que não chega nele. Chega bem pertinho. Se eu continuasse diminuindo e botasse agora o menos 100 como domínio, eu teria que calcular a sua imagem, seria 2 elevado a menos 100. 2 elevado a menos 100 é 1 sobre 2 elevado a 100. Cara, o 2 elevado a 100 vai ser um cara gigantesco. E o número 1, atenção, dividido por um cara gigantesco, vai dar, obviamente, esse número gigantesco é positivo, né? É muito grande. E vai dar um resultado positivo. Mas como o numerador é muito menor que o denominador, ele vai se aproximando do zero. Se aproxima do zero. Ou seja, quanto mais à esquerda eu for, mais próximo desse zero vai estar. Então, isso é uma novidade nas funções que nós fizemos até agora. Porque se eu unir, então, aqui, ó, vou unir esses pontos, eu tenho que me aproximar do zero, e o zero é dado justamente pelo eixo x, ó. Então, eu tenho que me aproximar do eixo x, me aproximar, mas eu não posso chegar. Por que eu não posso tocar no eixo x? Porque não interessa quão grande aqui é o valor do domínio que eu pegue, 2 elevado a esse cara muito lá negativo, sei lá, 1 milhão, um cara muito grande, vai dividir um cara por um cara, o número 1, por um número gigantesco. Esse número vai ficar cada vez mais próximo de zero, mas não chega em zero, porque para uma fração dar zero, eu tenho que ter numerador igual a zero. E o numerador nunca vai ser zero, vai ser sempre 1. Então eu afirmo que essa função azul se aproxima do eixo x, se aproxima, mas nunca vai tocar. Então temos a novidade aqui, então eu posso falar qual é a novidade desse gráfico. A grande novidade. A grande novidade dele
é a existência dessa reta para a qual a função que está de azul se aproxima, mas não toca. Essa reta, pessoal, vai ganhar um nome e vai ser chamada de assíntota. Nesse caso, nesse exemplo, a assíntota é o próprio eixo X. A gente vai ver mais exemplos e a gente vai ver que nem sempre a assíntota vai ser o eixo X. Então, se alguém perguntar aqui, pessoal, o que é assíntota? Vamos escrever aqui, né? Assíntota. O que é, pessoal? Assíntota. Assíntota, vou tentar escrever aqui, assíntota é uma reta. Então, definição, é uma reta para a qual a função se aproxima. No caso, a função é feita aí de azul, né? Então, veja que a curva azul está se aproximando do eixo X, que é a assíntota. Sem, isso que é curioso, sem nunca tocar. Parece até amor platônico, né? Você se aproxima, você se aproxima, você se aproxima, mas nunca vai tocar. Sempre vem a imagem para mim de duas pessoas, né? O rosto de uma pessoa se aproximando da outra, se aproximando, mas vai se aproximando cada vez mais devagar, e nunca vai se tocar. Bem, então, beleza. Tá dado aí a ideia da assíntota. Essa é a grande novidade. Outra observação relevante é responder quem é a imagem dessa função. E para responder a imagem, basta ver os valores que y recebe. E a gente percebe que entre 1 e 2, né, todos os reais vão receber, entre 2 e 4 também, entre 4 e 8, porque é uma linha contínua, é formada aqui domínio real. Mas ele nunca vai chegar aqui nesse zero. O domínio, então, é dado por... Ele começa aqui, o zero não faz parte, mas ele começa aqui no zero, começa aqui, ó, e todos esses valores aqui do eixo y fazem parte da imagem. Então, a imagem é formada pelos reais positivos, já que o zero não pode fazer parte. Usando lá o que a gente aprendeu nas aulas anteriores, classificando lá em relação aos 4 critérios, né? O primeiro critério foi crescimento. Essa função é claramente crescente. Ela é estritamente crescente, ela nunca para de crescer. Mesmo aqui nessa região, né? Mesmo aqui nessa região, ela cresce muito devagar, mas cresce. Agora, nessa região aqui, ela cresce numa velocidade absurda, né? Então, na região que vai tender para números muito positivos e muito grandes, ela vai crescer muito rapidamente. Na região que vai crescer para números muito negativos, né, muito pequenos, ela vai crescer muito lentamente. Em relação ao sinal, todos os pontos estão acima do eixo X, então, em relação ao sinal, ela é uma função positiva. Em relação à paridade, olha aqui que números simétricos, o -1 e o 1, são simétricos. Eles não mandaram, não tem imagens iguais, nem imagem simétrica. Não é par nem ímpar, então a gente poderia chamar de nenhuma das anteriores, seguindo a classificação que eu dei nas aulas passadas. E, finalmente, em relação ao contradomínio, ela passa no teste da injetividade, ou seja, qualquer reta horizontal que eu passar aqui nela, vai cruzar em apenas um ponto. Então, ela passa no teste da injetividade. Agora, como o contradomínio dado foi os reais, e a imagem, a gente acaba de constatar que ela é formada pelos reais positivos, é claro que tem gente aqui nesse conjunto dos reais que não está aqui. Consequentemente, sobram elementos. Se sobram elementos, ela não é sobrejetora ou sobrejetiva, então ela não passa no teste da sobrejetividade, então ela é apenas injetora. Se ela fosse sobrejetora também,
a gente chamaria ela de função bijetora. Beleza. Então, o nosso primeiro exemplo, a grande novidade foi o surgimento da assíntota. Vamos agora para o segundo exemplo. Opa. Probleminha aqui. De novo. Pronto, ok. Nesse segundo exemplo, né, eu espero encontrar alguma coisa parecida com o que eu encontrei no primeiro, mas deve ter alguma diferença. Vamos tentar descobrir qual. A novidade agora aqui é que a base, que antes era 2, agora a base é meio. Veja que o domínio não mudou, igualzinho, o contradomínio também não. E a base, que antes era 2, eu troquei agora pela base meio. E quais serão as consequências disso? Então, eu vou repetir o procedimento, vou atribuir valores. E o valor, o 3, por exemplo, manda para quem? Eu comecei lá pelo 3. O 3 aqui vai levar para 1/8. Quer dizer, desculpa, vai levar para 1 meio elevado a 3. Aí, mais uma vez, eu preciso das propriedades de potenciação. Lá na propriedade 10, a gente viu que quando você tem uma fração elevada a um expoente, você eleva o numerador ao expoente 3, eleva o denominador ao expoente 3, então isso aqui vai dar 1/8. 1/8 é 0,125, é um cara muito pequeno e eu vou ter dificuldade de marcar aqui. Já esse aqui já está mais fácil, o 2 vai mandar para 1/4, vai ser 1 meio ao quadrado, e 1 meio ao quadrado vai dar, usando a mesma ideia, 1/4. Propriedade 10, de novo, pessoal. O 1 meio elevado a 1, qualquer número elevado a 1, propriedade 5 vai dar 1 meio. Vai dar ele mesmo, né? A base é 1 meio. 0, a gente viu na propriedade 7, qualquer número elevado a 0, que não seja o próprio 0, vai dar sempre 1. Agora começam os números negativos. Aí é legal agora ver, vou fazer aqui com calma. Opa. Fazer aqui com calma. 1 meio elevado a menos 1. Bem, no final da aula passada, 35, eu comentei que quando você tiver uma fração e o expoente for negativo, é uma combinação de duas propriedades, a 9 e a 10, você deve pegar a fração, inverter o numerador e o denominador e tornar o expoente positivo. Ao fazer isso, fica muito fácil de dar a resposta agora, porque 2 sobre 1 dá 2 e 2 elevado a 1 dá 2. Se eu botar menos 2, então vai acontecer algo parecido. Inverte e eleva agora a 2. Isso aqui vai dar 4. O menos 3, usando a mesma ideia, olha, vai dar 8. E se você olhar agora para a imagem, 8, 4, 2, 1, meio, vou voltar aqui para a tela anterior. Deu um probleminha aqui. Vamos ver se eu consigo voltar aqui para a tela anterior. Consegui. E olha a imagem aqui. Olha a imagem aqui. 8, 4, 2, 1. Só que o que aconteceu é uma inversão, né? Aqui os números inteiros estavam dando lá nos negativos, agora aqui está dando nos positivos. Nesse novo exemplo onde estávamos, ele vai dar nos negativos, né? No menos 1, no menos 2, no menos 3. Gente, o gráfico vai ser então muito parecido, com uma mudança. Então vamos marcar esses pontos? Vamos lá. Quem manda para o 8 agora, antes era o 3. Aí eu fiz esse ponto aqui. Agora é o menos 3. É o cara do lado de cá. Pronto, tá aí o nosso primeiro ponto. O segundo é 2, o menos 2 manda para o 4. O menos 2 manda para o 4. Opa, ficou bem feio aqui. Deixa eu melhorar. Bem torto, né? A ideia é que essa reta sejam retas, e uma reta e paralela ao eixo Y. Pronto, melhorei um pouquinho.
Está aqui o segundo ponto. Então, fiz esse. Agora, menos 1 mandando para o 2. Menos 1 está aqui. 2 está aqui. Unindo aqui os dois, está aqui o terceiro ponto. 0 manda para 1, quarto ponto. 1 manda para meio, meio é a metade de 1. Então, 1 manda para meio. 2 manda para 1 quarto. 1 quarto é metade de 1 meio. Já tem aqui 6 pontos. O 3 é mandar para 1 oitavo. Já vai ficar até difícil de marcar ele, né? Porque 1 oitavo já vai ser a metade disso aqui, ó. Vou tentar marcar ainda. Mas deixa claro que vai ficar cada vez mais perto do eixo X. Galera, unindo esses pontos, nós teremos uma curva muito parecida com a outra, mais ou menos com esse formato aqui. Aí eu lanço a pergunta para vocês. Surgiu novamente uma assíntota, pessoal? Como no exemplo passado? Sim, né? Novamente é o eixo X. Exatamente como no exemplo anterior. Só que a diferença é que aqui vai se aproximar do eixo X pela sua parte positiva. Naquele exemplo anterior, que tinha dado um gráfico assim, um gráfico assim, ela se aproximava aqui pela parte negativa. E está se aproximando agora da parte positiva. Então, a assíntota continua a ser o eixo X. Um ponto em comum é que todas as duas cruzaram o eixo Y no ponto 1. Esse ponto 0,1 apareceu lá no outro também, porque o outro lá foi 2 elevado a 0. E aqui foi meio elevado a 0. Mas a gente sabe que qualquer número elevado a 0 que não seja o 0 dá 1. Então, cruzou o eixo Y no mesmo ponto. A imagem, ela é formada novamente pelos reais positivos, sem nenhuma diferença, porque ela vai se aproximando do eixo X, mas não toca. Então, a imagem começa daqui e vai, né, para todos aqui os reais positivos. Isso aqui é a imagem. E, finalmente, a classificação quanto àqueles 4 critérios. Dos 4 critérios, os 3 últimos permanecem, ou seja, ela continua a ser uma função injetora. Ela passa no teste da injetividade e não passa na subjetividade, porque a imagem é diferente do condomínio. Ela, em relação ao sinal, em relação à paridade, ela não é nem par nem ímpar, então ela é linear. Em relação ao sinal, ela é positiva, todos os pontos estão acima do eixo X. A novidade é que ela, no exemplo anterior, era estritamente crescente. E agora essa função é estritamente decrescente. E por que aconteceu isso, galera? Por que o exemplo passado era crescente, estritamente crescente, e agora é estritamente decrescente? Tem a ver com a base, né? Aqui, no anterior, tinha base 2. Quando eu aumentava o expoente aqui, eu multiplicava 2 por ele mesmo. Quanto maior eu botasse o expoente, mais 2 eu ia multiplicar. E cada vez que eu dobro um número natural, ele vai crescendo. Ele vai aumentando, né? Qualquer número positivo, né? Vai acontecer isso aí. Já aqui eu tenho meio elevado ao expoente. Então, eu vou multiplicar meio por ele mesmo. E quanto mais vezes eu botar aqui, quanto maior for o valor do expoente, mais vezes eu vou multiplicar o meio. E multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, pegar um número positivo e dividir por 2, você vai diminuindo ele. Quando você aumenta o x, você diminui o resultado, que é o y. Nesse aqui, quando você aumenta o x, você aumenta o resultado, que é o y. Então, a base 2 faz com que aumente. A base meio faz com que diminua. Então, eu pergunto, quem é o divisor de águas aí? Por que o 2 cresce e por que o meio decresce? Aí vale lembrar que a gente na multiplicação tem um elemento neutro, né? Que é o 1. 7 vezes 1
o número não, nem aumenta nem diminui, ele é o mesmo, porque ele é o elemento neutro. Se você pega um cara ligeiramente maior do que 1, como por exemplo 1,1, essa multiplicação cresce para 7,7. Se você pega o mesmo 7 e multiplica por um cara ligeiramente abaixo do 1, por exemplo 0,9, esse resultado diminui. Então veja que o divisor de águas é o 1, pessoal. Ó, acima dele cresce, abaixo dele diminui. Então, base maior que 1 ou menor que 1 é que vai dizer se ela vai ser estritamente crescente ou estritamente decrescente. Ok, galera? Tá dado uma pista aí do porquê aconteceu a mudança no crescimento da função, né? O primeiro exemplo foi crescente e esse agora foi decrescente. Pronto. Vamos agora para mais exemplos. Vamos agora para os exemplos. E agora eu vou dar 3 exemplos de uma vez só. Quer dizer, de uma vez só quer dizer na mesma tela, né? Mas não vai ser de uma vez só, não. Vou fazer um por vez. Eu agora quero discutir aqui, né? Eu estou pensando num formato de função desse aqui, ó, y igual a elevado a x. Então, no nosso primeiro exemplo, o a foi 2. No exemplo 1. No exemplo 2, o nosso a foi meio, né? No nosso exemplo 2, o a foi meio. Nesse exemplo 3 agora, o a é 1. Nesse exemplo 4 aqui, o a é 0. E nesse exemplo 5 aqui, o a é menos 2. E aí eu lanço a pergunta, né? Antes de fazer o gráfico, eu lanço a pergunta. O coeficiente A pode assumir qualquer valor? Quer dizer, eu vou ter curvas parecidas com a curva anterior. Em todos esses casos, esse é o questionamento que eu faço. E para isso nós vamos atribuir valores. Valores reais, veja que o domínio é o mesmo para todos. Valores reais e vamos calcular. Bem, só que quando a base é 1, eu já estudei lá na propriedade de número 4 das propriedades de potenciação, aula 34, que 1 elevado a qualquer número dá sempre 1. Então não interessa se eu boto aqui imagem menos 7, imagem 1, domínio. Domínio menos 7, domínio 1 ou domínio 200, a imagem, pessoal, sempre vai dar 1. Então, o 1 manda para o 1, marcando aqui esses pontos. Ó, o 1 manda para o 1. O menos 7 aqui, eu não tenho nem o menos 7, mas dá para marcar quem aqui? Ó, menos 4, menos 5, dá para marcar o menos 6. Então, vou botar aqui o menos 6. Menos 6 manda para o 1. E o 200, que eu não consigo nem marcar, mas eu poderia marcar aqui o 4, o 5, o 6. Vou marcar aqui o 5. Ele também manda para o 1. Então, ao unir esses pontos, já que eu posso unir, então está aqui o primeiro ponto, o segundo e o terceiro, eu posso unir esses pontos, e ao unir esses pontos eu vou ter uma reta horizontal, uma reta constante, uma função constante. Pessoal, função constante, a gente classificou ela dentro das funções de primeiro grau, não foi? Por quê? Porque ela é do tipo ax mais b, né? Ou seja, não tem o formato que eu dei nos exemplos 1 e 2. Então, se eu já estudei esse formato, eu não posso classificar dentro da categoria de função exponencial. Então, para ter aquela forma geométrica que eu me referi nos exemplos 1 e 2, a gente então percebe que a base não pode ser 1. Não pode ser 1. Porque quando for 1, eu tenho uma função constante. Galera, algo muito parecido vai acontecer com o exemplo 4. Porque se eu atribuo lá os mesmos caras aqui, ó, menos 6, 1 e 200, a gente aprendeu na propriedade de número 6 que 0 elevado a qualquer número vai dar sempre 0, pessoal. Então, os pontos 1
mandando para o zero é esse daqui. Menos 6 mandando para o zero é esse daqui. O 200 não dá, mas o 5 mandando para o zero é mais ou menos esse aqui. Se eu unir esses pontos, o que é que vai dar, pessoal? Novamente, uma reta que coincide com o eixo x. Que função é essa? É uma função constante, mas é até um caso particular da função constante, que é a função nula, né? Todos os valores da função valem zero. Ela coincide com o próprio eixo x. E, novamente, isso é uma reta, é uma função de primeiro grau. E, novamente, não pode ser classificada como função exponencial. Então, a gente fala que a base da função exponencial, essa base A aqui, não pode ser zero. Beleza? Agora, vamos ver o terceiro exemplo, quer dizer, o exemplo 5, melhor dizendo, o terceiro exemplo dessa tela, que ele tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte. Os valores agora serão diferentes, né? Se eu atribuir 3 aqui para o domínio, menos 2 elevado a 3, dá para usar a definição, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E seguindo a propriedade número 8, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, dá resultado negativo, é o menos 8. Já se for 2, como o expoente é par, vai dar 4, que é menos 2 vezes menos 2 apenas, dá 4. Já se for 1, vai dar 2. Já se for 1, deixa eu botar aqui bem pertinho. Já se for 1, vai mandar para o 2. Já se for 0, vai dar 1. Vai dar 1. Epa, desculpa. Se for 1 vai dar 2, não, né, pessoal? Errei. Se for 1 vai dar menos 2, né? Ou seja, os ímpares dá negativo, ó, e os pares dá positivo, usando a propriedade 8. Vamos marcar esses pontos. Ó, 3 manda para o... Então, menos 8 vai estar aqui embaixo, ó. Me lasquei. Menos 1, menos 2, menos 3. Pessoal, não vai dar, tá certo? Então, não vou marcar esse ponto. Vou começar a partir do 2, mandando para o 4, tá? 2 manda para o 4. Opa, ficou muito mal feito. 2, domínio 2 manda para a imagem 4. Beleza, primeiro ponto. 1 manda para menos 2. Aí esse eu já consigo marcar, porque o menos 2 está aqui. Então, veja que daqui para cá a função cresce. De 1 para 2 a função cresce. Mas o 0 manda para 1. Ou seja, do x0 para o x1, a imagem cai. Então, veja que ela é decrescente, depois crescente. O menos 8 eu não marquei, mas ele estaria aqui embaixo, voltaria a ser decrescente. O menos 1 voltaria a ser crescente. Pronto, então vai ficar alternando essa história aqui. Aqui daria, né, um meio aqui. Pronto, ele fica uma coisa bem maluca, sobe, cai, sobe, cai. Ficaria uma coisa, mas você poderia querer unir esses pontos aqui. Só que temos um problema grave, que é o seguinte. A gente sabe que o domínio é real. E a gente sabe que entre o real 1 e o real 0 existem infinitos reais. Um deles, você sabe que é o real meio. Porque meio é um número irracional. Se eu botar meio no domínio, quem vai ser a imagem, pessoal? Vamos calcular. Então, vai ser menos 2 elevado a 0,5. Mas 0,5, a gente sabe que é 1 sobre 2. Pessoal, nós estudamos na aula 35 a propriedade do expoente fracionário, a 12, né, a última, que diz que toda potência que tem expoente fracionário se transforma em quê? Se transforma em raiz. No caso aqui, como é 2, é raiz quadrada. Então, vai ficar a raiz quadrada da base. A base é menos 2. E aí temos uma confusão das grandes, que é a raiz quadrada de um número negativo. A raiz quadrada de um número negativo, não existe nenhum número real que, multiplicado por ele mesmo, dê um resultado negativo. Então, a gente fala que a raiz quadrada de menos 2
Não existe. E aí temos uma confusão grande. Um cara que pertence ao domínio não manda correspondente. E aí acaba com o conceito de função. Lembram qual é o conceito de função? Todo elemento do domínio tem que ter exatamente um, não pode ser mais nem menos. E note que isso não vai acontecer só com um meio, não. Vai acontecer também com um quarto, que vai ser a raiz quarta, com um oitavo. Tem vários, e vou mais longe, vão ser infinitos pontos do domínio real que não vão ter imagem. Mas bastava ter um para eu dizer que isso aqui não pode. Ou seja, o fato da base ser negativa vai gerar essa confusão aqui. Note que a base veio para cá, ó. Se eu tivesse base menos 3 agora, menos 3 elevado a x, mesma confusão. Quando eu botasse meio, ficaria menos 3 elevado a meio, menos 3 elevado a 1 sobre 2, raiz quadrada de menos 3 também não existe. Qualquer número negativo não serve, então não pode ser negativo. Então, olha que coisa interessante, não pode ser 1, não pode ser 0, não pode ser negativo. Se não pode ser 1, não pode ser 0, não pode ser negativo, sobra o quê, pessoal? Aqui está o 0, aqui está o 1. Então, só resta para a base da função exponencial ser um número maior do que 1 e está entre 0 e 1. Mas não pode ser 1, bolinha aberta, não pode ser 0. Essa é a região de existência dessa base aqui para gerar uma função exponencial. Aquela função que a gente apresentou nesse exemplo e nesse exemplo aqui. E essa função, ela tem assíntota, por exemplo. Então, a resposta à pergunta dessa tela é: o A pode assumir qualquer valor? Não. O A tem que ser positivo, né? Porque toda essa região é positiva, mas ela não pode ser 1, tem que ser diferente de 1. A gente viu aqui por causa desse exemplo. Bem, então discutimos já o papel do parâmetro A, já começamos. Mas vamos fazer mais exemplos para poder discutir o papel dos outros dois parâmetros, o B e o C. Para quem está esquecido do formato, o formato que eu vou discutir é esse, né? A elevado a x mais B mais C. Nesse exemplo agora, eu quero discutir o papel do parâmetro C, pessoal. No caso aqui, o parâmetro C é 3. O parâmetro B, nesse exemplo, eu não vou analisar por enquanto, tá? Esse nosso exemplo aqui, ele andou um pouquinho. Pronto, vamos lá. Então, comecemos a atribuir valores para fazer o gráfico dessa função. Se eu botar o 3 aqui, vai ficar um cara muito grande, tem que começar a partir do 2. 2 manda para quem, pessoal? Tem que fazer a conta 2 elevado a 2 mais 3. 2 elevado a 2 dá 4, 4 mais 3 dá 7. 2 manda para o 7. 2 aqui, ó. 2 no x, 2 manda para o 7. Aqui. 1. 2 elevado a 1 mais 3. Vai dar 2 mais 3, 5. 1 manda para o 5. 1. Tá aqui o 1 mandando para o 5. Segundo ponto. 2 pontos já marcados. Opa. 2 pontos já marcados. Depois, 0. 2 elevado a 0 mais 3. 2 elevado a 0 eu sei que dá 1. 1 mais 3 dá 4. Com isso, temos agora o terceiro ponto. Eu pergunto a vocês, com esses 3 pontos, tá ficando parecido com os anteriores ou não? É pouco ainda, né? Vamos fazer mais. Menos 1. 2 elevado a menos 1 mais 3. 2 elevado a menos 1, a gente sabe que é 1 sobre 2.
mais 3. Então, aqui vai dar 3,5. 3,5 é a metade de 3 e 4. Então, menos 1 manda para o 3,5. Menos 1 está aqui. 3,5 está aqui. E com isso chegamos ao quarto ponto. Menos 2 agora, pessoal. 2 elevado a menos 2 mais 3. 2 elevado a menos 2 vai dar 1 quarto. 1 quarto é 0,25, isso aqui vai dar 3,25. Ou seja, é a metade, é o cara que está no meio entre o 3 e o 3,5. Marcando o ponto, menos 2. Está aqui o menos 2. Mandando para o... um pouquinho mais alto aqui, pronto. Mandando para o 3,25. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou ruim. Pronto, temos agora já 5 pontos. Pessoal, o que vocês estão observando aí, né, com esses 5 pontos? A gente já começa a ter uma ideia clara, né? Veja que o número 3 está sendo somado com uma fração que está, como a gente já viu nos exemplos anteriores, 2 elevado a x, quando o cara vai ficando cada vez mais negativo, vai se aproximando do zero. Então, um cara que se aproxima do zero somado com 3, quer dizer que esse resultado todo vai se aproximar do 3. Então, essa vai ser a nova assíntota, que é justamente o valor do parâmetro C, que eu coloquei como novidade. Ou seja, eu vou desenhar agora essa reta. Antes eu não precisava, porque a assíntota era o próprio eixo X, né? Agora não é mais o próprio eixo X. É uma reta onde o Y vale 3. Que reta é essa, pessoal? Vou fazer ela de verde. Olha aqui, ela tem que passar aqui pelo 3. É uma reta horizontal que passa aqui pelo 3. Essa reta horizontal é a nossa assíntota. Então, agora fica fácil de fazer o gráfico, já que eu tracei a assíntota. Então, vem a dica. Para fazer o gráfico de uma função exponencial, você deve necessariamente traçar a assíntota. Se você não traçar a assíntota, você não vai saber para onde prolongar. Então, para cá, eu sei que prolonga. Para um cara que cresce muito rápido, mas para o lado de cá, eu sei que vai se aproximar de uma reta horizontal, mas que não é mais o eixo X. É essa reta horizontal, cuja equação dela é y igual a 3. E veja que o gráfico foi muito parecido com o anterior, com aquele y igual a 2 elevado a x, que tinha dado um gráfico aqui assim, mais ou menos. É como, então, se tivesse acontecido o quê em relação àquele outro exemplo que a gente fez? Se a gente voltar para lá, né? Se eu jogasse o que a gente já fez para cá, daria essa tracejada aqui, ó. O que aconteceu? Não está muito bem feito, não. Sei lá, mais ou menos isso aqui, pessoal. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é como se essa função aqui de baixo, aquela que foi do exemplo 1, ela tivesse subido, justamente sido levantada em 3 unidades. Então, acabo de adiantar que o papel do parâmetro C, que parâmetro é esse? Esse parâmetro aqui, é justamente, ele modifica a assíntota. Se o C foi 3, a assíntota foi 3. Se o C for menos 5, você tem que traçar uma reta horizontal que passe pelo y igual a menos 5. Então, esse C vai dar justamente a assíntota. E notem que quando muda a assíntota, muda também a imagem, né, pessoal? A imagem não é mais os reais positivos. Porque, por exemplo, o real positivo 2
da imagem não faz parte. Nunca vai chegar em 2 aqui. Olha os valores. Né? Como eu vou somar 3 com um cara positivo, nunca vai chegar em 2. Então, a imagem é dada pelo, aqui, bolinha aberta, e esse intervalo aqui todo, pessoal. Ó. Essa vai ser a imagem. Que corresponde a que intervalo, pessoal? O intervalo que vai do 3, que é o valor dado justamente pelo C, até o mais infinito. Pronto, fizemos agora o exemplo 6, onde mostra a modificação pela primeira vez da imagem. Veja que a base maior que 1, ela voltou a ser crescente, né? Estritamente crescente. E pronto, em relação aos demais critérios, não mudou nada essa função. Em relação à primeira, é tudo igual à primeira. Vamos agora para o exemplo 7, e vai ser o nosso último exemplo. Tá? A novidade agora é que eu, no formato a elevado a x mais b mais c, eu agora estou analisando o efeito do parâmetro b. Agora não tem o parâmetro c, não tem ninguém somando aqui, ó, não tem ninguém somando, não tem, mas tem alguém somando lá no expoente, tá? E aí, qual vai ser o efeito disso? Então, vamos lá. Note que no primeiro exemplo eu comecei pelo parâmetro 3, né? Só que se eu botar o 3 aqui, 3 mais 3 vai dar 6, vai ficar 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 vai dar 64, e eu não tenho 64 aqui no gráfico que eu marquei. Agora, se eu começar pelo, em vez de começar pelo 3, eu começar pelo 0, vai ficar 2 elevado a 0 mais 3, que vai dar 2 elevado a 3, que vai dar 8. Que é a mesma imagem que eu comecei o primeiro exemplo de hoje. Aquele exemplo 2 elevado a x apenas. Então, nós temos agora, quer dizer, não temos que marcar. Antes era o 3 mandando para o 8, e agora não. É o próprio 0 mandando para o 8. Opa, de azul, né? O próprio 0 mandando para o 8. Então, primeiro ponto foi 0 mandando para o 8. E você viu lá que eu comecei do 3 e fui baixando. Então, agora eu vou baixando. Menos 1. 2 elevado a menos 1 mais 3 vai ser 2 elevado a 2, que dá 4. Ou seja, o menos 1 manda para o 4. E com isso nós temos o segundo ponto. O 0, o menos 2, desculpa, na sequência o menos 2. 2 elevado a menos 2 mais 3. 2 elevado a 1, que vai dar 2, né? Então, menos 2 vai mandar para o 2. Temos aqui o terceiro ponto. Na sequência, menos 3. Então, vai ficar menos 3 mais 3. Menos 6 mais 6 dá 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Veja que está sempre dando metade, né? Base 2, ó, indica que vai haver esse ritmo de crescimento de ser a metade ou o dobro, dependendo do sentido que você estiver vendo. Então, vamos lá. Menos 3 manda para 1. Já temos 4 pontos. E começa a se assemelhar com os exemplos anteriores. Menos 4 agora. Então, vai ficar 2 elevado a menos 4 mais 3. 2 elevado a menos 1. E 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, é meio. Então, quer dizer que o menos 4 manda... O meio aqui é metade desse intervalo, né, pessoal? É o meio do intervalo entre 0 e 1. Então, esse cara manda pro meio. Desculpa aqui, de azul. Pronto. Se eu continuar a brincadeira, o menos 5. 2 elevado a menos 5 mais 3. 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2. Elevado a 2 é 1 quarto. 1 quarto dá 0,25, que é metade de meio. Então, veja que a relação de metade ela vai continuar até o final, já que a base é 2. 0,25 é a metade aqui, pessoal. Então, aqui é o meio, aqui é o 0,25. Pronto.
E aí, pessoal, está parecido com os exemplos anteriores? Acho que sim, né? Vou unir os pontos, já que eu tenho agora 6 pontos, unindo esses pontos. Vai formar uma curva com esse formato aqui. Pessoal, cadê a assíntota? Para onde essa função vai se aproximar sem nunca tocar? Volta a ser, a assíntota volta a ser o eixo x. Então, dos 4 exemplos que a gente deu de função exponencial, esse é o terceiro exemplo onde tem, porque novamente o c aqui vale 0. Então, a assíntota, o eixo x, é a equação do y vale 0. Todos os pontos do eixo x têm o y valendo 0. Então, o parâmetro c vale 0, quer dizer que a assíntota, ou seja, ela vai se aproximar dessa reta, né? O eixo x está aqui, né? Então, ela vai se aproximar, vai se aproximar, vai se aproximar, vai se aproximar, sem nunca tocar. E a imagem volta a ser, toda vez que a assíntota for o eixo x, a imagem volta a ser os reais positivos. Gente, com isso eu completo, né, uma bateria de exemplos que eu acho que permite a gente fazer, então, as seguintes generalizações, né? Qual é o parâmetro, qual é o significado de cada parâmetro? Então, a gente sabe que o parâmetro A, ele fala sobre o crescimento da função, né? Então, a gente viu que se o A, primeiro, ele tem que ser positivo e diferente de 1, né? A gente viu que o A igual a 0 deu problema, o A igual, no exemplo 3, A igual a 1 deu problema, no exemplo 4, A igual a 0 deu problema, e viu que A igual a menos 2 deu problema, por isso que tem que ser positivo. Agora, quando o A, se é positivo, ele pode, se ele é positivo diferente de 1, quer dizer que ele pode ser maior que 1, e ele pode estar entre 0 e 1. Então, toda vez que o A estiver entre 0 e 1, a função vai ser estritamente crescente. Toda vez que tiver entre 0 e 1, o parâmetro A função vai ser estritamente decrescente. Isso é o que a gente pode concluir a respeito do parâmetro A. O parâmetro C, que a gente viu no exemplo 6, a gente viu que ele vai dar exatamente o valor da assíntota, né? É ele quem dá a assíntota. A assíntota sempre vai ser a reta de equação y igual a c, sempre. Se o c for 0, então é y igual a 0, que é o próprio eixo x. E no exemplo 7 passado, a gente botou o 3 aqui no B, né? E viu que em relação, eu não comentei, deixa eu voltar lá para o exemplo passado, e dá para perceber que esse gráfico é parecido com o gráfico de y igual a 2 elevado a x, seria esse outro gráfico aqui, que cruza o eixo y no 1. Ó. É como se a função tivesse sido puxada agora para a esquerda. Esquerda de quanto? No caso aqui, foram 3 unidades para a esquerda. Foi justamente o valor do B. Então, o papel do B é deslocar horizontalmente a função. Né? E eu posso dizer, se o B for positivo, desloca para esquerda, que foi o exemplo que eu dei. Eu não dei exemplo agora com B negativo, mas vocês podem fazer como exercício. E o gráfico eu afirmo para vocês que vai deslocar para a direita. Pessoal, isso tem a ver com aquela ideia de translação que eu ensinei no vídeo 31, lá na função modular, né? Aquela história de f de x, você tem um gráfico de f de x. Aí se você quer fazer o gráfico de f de x mais a, foi o que eu falei lá que era translação horizontal, e f de x mais a é a translação vertical. Ou seja, esse papel do C, né? O C, se o C for maior que 0, a função sobe, que é o que eu chamei de translação vertical. Se o C for negativo, a função desce, que também é uma translação vertical. Ou seja,
Quando você bota, você varia na imagem, soma na imagem, que é o caso daqui, ó, ele sobe ou desce. Quando você varia no domínio, que é o caso aqui do B, então você desloca horizontalmente. Então isso aqui tem tudo a ver com a aula 31, sobre função modular. Essa ideia dos parâmetros e esse papel do A e do B. Pode ter mais parâmetros, por exemplo, eu não discuti, não dei nenhum exemplo, mas eu podia dar agora um parâmetro aqui, D, multiplicando. Aí vou só fazer um comentário aqui bem rapidinho, tá? Já que eu não dei um exemplo legal. Se eu pedisse para você fazer o gráfico da função y igual a menos 2 elevado a x, e pedisse, faça o gráfico dessa função. Pessoal, antes que alguém fique tentado dizer, pessoal, não pode, não existe, porque o professor disse que a base é negativa. Veja que a base aqui é 2. A base aqui é 2. A base aqui não é menos 2. Esse menos faz parte da fórmula. Ou seja, se na função y igual a 2 elevado a x, eu tive um gráfico assim, quando você bota menos aqui, você faz com que ele sofra uma reflexão em relação ao eixo x, que tá lá no nosso vídeo 32, lá de função modular de novo. Ou seja, eu poderia ter mais um parâmetro aqui e ele vai modificar. Se ele for negativo, ó, se esse parâmetro D aqui fosse negativo, se eu criasse aqui um parâmetro D, eu não criei, mas se criasse um parâmetro D, ele seria aqui para D negativo, aqui seria para D positivo, por exemplo. Tá? Mas, lógico, eu posso complicar à vontade a função, mas o que eu quero mostrar é que os casos básicos estão mostrados para vocês, que é o que interessa e que é o objetivo da nossa aula. O que é que podemos destacar na função exponencial? Deu uma travadinha aqui na mesa. Pronto, aqui. O que é que nós podemos destacar na função exponencial que difere das funções anteriores? Essa foi a terceira pergunta que eu botei lá no início da aula. O que a resposta seria é o ritmo de crescimento. Nenhuma função cresce tão rápido quanto a função exponencial. Quando você estiver se aproximando de números muito positivos e muito grandes, né? Na função y igual a 2 elevado a x, esse pedaço aqui, ó, daqui para cá, ele dispara. O crescimento é muito rápido. É o crescimento acelerado. Já quando se aproxima agora de um valor muito baixo, muito negativo, né, que corresponderia aqui a esse pedaço aqui, ela vai crescendo agora muito devagar. Ela vai, e eu sei claramente disso, por causa da existência da assíntota, né? Ela vai ficando cada vez mais perto, cada vez mais não passa dela. Então eu posso dizer que tem um crescimento muito lento. Então olha que coisa engraçada, é uma função de extremos. Ela tem, a partir de um certo ponto, crescimento acelerado, né? E a partir de um certo ponto, um crescimento muito lento. Aqui, obviamente, é a situação intermediária entre os dois. Esse é o principal significado. E isso faz com que a gente use no dia a dia. Quando alguém falar para você, a tal coisa está com crescimento exponencial. Provavelmente, pessoal, eu acho que ele está querendo falar que está com crescimento acelerado. Porque a gente sabe que a função exponencial pode ter crescimento acelerado, sim. Para ilustrar para vocês isso que eu acabo de dizer, eu vou citar um exemplo famoso que já aconteceu, né, que nós temos a respeito da função exponencial, né? Esse exemplo famoso foi dado pelo economista Thomas Malthus. Ele era britânico, viveu lá no século XVIII e XIX, e ele foi muito influente num dado momento, um economista. Muitos governantes prestaram atenção no que ele falava, e ele falou uma coisa que chamava a atenção na época. Chamava a atenção na época. O que é que ele falou na época? Ele disse o seguinte, ó, eu andei fazendo aqui, olhando aqui para a produção mundial de alimentos. Tá? Produção mundial de alimentos. Ao longo dos anos. Então, ele começou a analisar no ano 0, aí no ano 1, no ano 2, no ano 3.
sei lá, ou não sei se foi de 10 em 10, eu não sei como é que ele fez, né? Então, e aí ele percebeu que, eu não sei qual é o valor aqui da população quando ele começou a analisar, mas o que ele percebeu foi o seguinte, esse cara aqui é o dobro desse. Para dobrar aqui, demorava mais de 20 anos. Ou seja, olhando o ritmo de crescimento atual da produção de alimentos no mundo, então ele pegou os últimos anos de produção mundial de alimentos. É claro que naquela época os dados não eram tão confiáveis quanto hoje, mas ele olhando para os dados, ele deve provavelmente ter usado muito a Inglaterra como referência, onde ele devia ter mais dados, que a população, para produção de alimentos dobrar, para a produção de alimentos dobrar, ele iria demorar, sei lá, mais de 20 anos. E para triplicar, olha aqui, para triplicar, porque vocês percebam que aqui não são 3 pedaços, né? Para triplicar, 30, 40, sei lá, mais de 40 anos. E ele foi observar a população, ao mesmo tempo, ele foi observar a população do mundo. E ao observar a população do mundo, eu não sei qual era o valor da população na época, mas vou dar um chute aqui. Vamos supor que seja 1 milhão de habitantes. Então, olha que coisa curiosa. Vou aqui usar a mesma escala de tempo. 10, 20, 30, 40. Então, ele percebeu que para dobrar, sei lá, a população, seguindo essa curva daqui, se a curva fosse essa, se ele tivesse feito esse gráfico, obviamente eu estou criando uma hipótese aqui, ele teria demorado um tempo parecido com o anterior, sei lá, 20 e poucos anos. Mas para triplicar, pessoal, olha o que aconteceria. Em 30 anos, a população iria triplicar e nesses mesmos 30 anos, a produção mundial pouco mais que dobrou. Então, ele criou, né, essa informação essa afirmação que o número de habitantes do mundo estava crescendo muito mais rapidamente do que a produção mundial de alimentos. E essa opinião dele gerou um certo pânico, uma certa preocupação por parte de governantes. E eu diria que essa teoria populacional dele vigorou durante, ou pelo menos foi citado como referência, estando correta durante muitos anos, eu diria muitos séculos. Então, justificava o controle de natalidade. Graças a essa teoria, né, muita gente passou a adotar controle de natalidade. E a pergunta é, Malthus errou ou Malthus acertou na previsão dele, se alguém tiver essa curiosidade? É claro que ele errou, porque hoje a gente produz mais alimentos do que a gente necessita. O que ele errou foi o seguinte, né? Quer dizer, ele não se deu conta que a população mundial, esse modelo exponencial não estava adequado para ele. O ritmo de crescimento não é esse, tão alucinado quanto ele imaginou. E também ele deve ter subestimado o crescimento de alimentos, né? As novas tecnologias, máquinas, a mecanização dos equipamentos industriais, provavelmente fizeram um ritmo de crescimento mais acelerado do que esse dado por uma função afim. Então, mas o que é que ele quis mostrar? Aqui nós temos uma função afim de primeiro grau e aqui nós temos uma função exponencial. O que é que isso tem a ver com matemática? Tem tudo a ver. Ele previu um crescimento exponencial da população e ele previu um crescimento linear da população. Olha as palavras que a gente usa, exponencial, e aqui a gente usa a palavra linear. Então, se fosse verdade, a gente teríamos a população passando fome. E é óbvio que esses modelos são questionáveis, mas ele dizia lá que o número de habitantes cresce em ritmo de uma progressão geométrica, o crescimento exponencial tem a ver com PG, e que a produção de alimentos seguia o ritmo de uma progressão aritmética, que tem a ver com a função de primeiro grau. Parando aqui o nosso compartilhamento,
Felizmente, pronto. Felizmente, Malthus errou. O crescimento populacional não seguiu uma função exponencial. Mas o que vale para a gente é que se eu entender o que é um crescimento exponencial, eu vou entender que tem um certo ritmo de crescimento. Agora, a gente está vendo a questão da pandemia. E durante um certo período da pandemia, a gente dizia que os casos estão crescendo em ritmo exponencial. O que é que quis dizer quem falou isso? Que está crescendo muito rápido. Então, nenhuma outra função das que a gente estudou, das 4 que nós estudamos, a que cresce num determinado trecho dela mais rapidamente é a função exponencial. Bem, então, espero ter ajudado aí em relação ao tema função exponencial. E vamos para a aula 37 sobre equação exponencial, é a próxima a ser gravada. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima aula. Valeu!